Henrique José de Sousa Neto nasceu na freguesia de Santa Catarina, em Lisboa, a 17 de abril de 1936. Fez o curso industrial em Lisboa e o curso comercial na Marinha Grande, de onde a sua família era oriunda e para onde se mudou aos 14 anos. Começou a trabalhar como aprendiz de serralheiro numa fábrica de moldes para a indústria de plásticos na Marinha Grande, da qual chegou a diretor e detido. Posteriormente, foi também proprietário. Começou muito jovem a interessar-se pela política portuguesa. Pertenceu ao mundo juvenil, praticamente desde a sua constituição, e ligou-se ao movimento associativo da Marinha Grande. Entre 1952 e o fim de 1960, teve instalada em sua casa uma máquina de escrever e um aparelho de stencil, nos quais foram escritos e reproduzidos centenas de documentos sem que a PIC tivesse descoberto de onde saíam. Em 1958, participou ativamente na campanha presidencial do general Humberto Delgado, cuja a Comissão Distrital de Leiria de apoio à candidatura fez parte, e em 1969, a 15 de junho, participou na reunião de São Pedro de Moel, que viria a sair a Plataforma de Ação Comum do Movimento Democrático Eleitoral. Aderiu ao Partido Comunista em 1968, mas saiu em 1975, em desacordo com as posições que estavam a ser tomadas. Em 1969, esteve preso durante alguns dias por se encontrar a distribuir manifestos oposicionistas. Foi candidato da oposição democrática por Leiria nas eleições de 1969 à Assembleia Nacional. Entre 1975 e o início dos anos 90, deixou a política ativa, dedicando-se apenas aos seus interesses empresariais. Convidado pelo Dr. Jorge Sampaio em 1993 para aderir ao Partido Socialista, foi eleito deputado por esse partido à Assembleia da República em 1995. No fim da legislatura, voltou a abandonar a política ativa. Apresentou moções de estratégia política aos 12º e 13º Congressos do Partido Socialista, sob a designação Portugal Primeiro e Pensar Depois, respectivamente. Tem publicado diversos artigos de caráter económico e político em vários jornais. Fundou a Ibermoldes S.A. em 1975 como empresa comercial, mas logo em 1976, por aquisição, enverdou pela produção industrial. Nos anos seguintes, a empresa tornou-se a holding de um pequeno grupo industrial com 12 empresas e mais de 1 milhar de trabalhadores. Foi deste grupo que nasceu a CET S.A., empresa de engenharia dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores, e a IBELEF S.A., em Pombal, para a produção e exploração de componentes para o setor automóvel, além de outras empresas industriais. Foi um dos fundadores da Cefamol, Associação de Produtores de Moldes, e da Centinf, Centro Tecnológico de Indústrias de Moldes, e do Nerlei, em Leiria, além de ativo organizador do primeiro Congresso da Indústria de Moldes em 1986. Minhas senhoras e meus senhores, nosso orador, Dr. Henrique Neto.